Glória a Deus, saúde a igreja na paz do Senhor, amém? Deus maravilhoso, Ele é poderoso, né, irmãos? Nós estamos felizes por saber que Jesus continua nos salvando, dando oportunidade para que cada dia nós possamos andar na sua presença. Agradeço pelo pastor Moisés, a oportunidade que outra vez nos concedeu. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 13. A partida dos israelitas do Egito. E eu quero compartilhar algumas lições que Deus colocou no nosso coração essa manhã, para que possamos compartilhar aquilo que Deus quer. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na versão NVI. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e volte para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para a luta. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acompanharam a Eta, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais este momento, Senhor, que possamos aqui estar com o coração aberto para ouvir a Tua palavra e saber que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Quero colocar um texto, um tema, conduzidos ao deserto. E nós vemos que o deserto é um lugar onde Deus, Ele usa pessoas, Ele transforma pessoas, Ele capacita pessoas. Ele nos mostra que no deserto nós sempre enfrentamos obstáculos, sempre enfrentamos dificuldades. No deserto também é um lugar onde há serpentes, escorpiões. No deserto também é um lugar onde o Espírito Santo nos conduz. Assim foi feito com Jesus. E quem nunca passou por um deserto? Ou quem não está vivendo um deserto? Nós sabemos que o deserto é algo onde pessoas são provadas para serem aprovadas. Deus é diferente, primeiro Ele manda a prova, para depois Ele dá a lição. Na escola, primeiro a gente aprende a lição, para depois vir a prova. E quem nunca foi provado nessa vida, na caminhada com Jesus, quem nunca esteve diante de dificuldades, aonde você pensa em parar, pensa em desistir, pensa em voltar atrás, mas saiba que Deus está no controle das nossas vidas. Deus é que conduz o povo para o deserto. A Bíblia nos mostra que quando eles saíram de lá, se você voltar o capítulo 12, versículo 36 e 37, que 600 mil homens, fora crianças e mulheres, saíram daquela escravidão. Deus conduziu, tinha um caminho mais curto, um caminho mais perto, um caminho onde eles podiam ir, mas eles iam defrontar com os filisteus, pessoas preparadas para a guerra. Interessante que a Bíblia nos dá aqui um exemplo que os israelitas saíram armados, em algumas traduções preparados. Eu sempre pratiquei artes marciais, desde garoto, desde os meus 8 anos de idade, e eu tive como uma experiência de subir no octógono para lutar. É diferente, irmão. Você pode estar preparado, você pode treinar, você pode fazer o que for. Quando chega aquele momento ali, a adrenalina sobe, o pensamento muda, algumas pessoas paralisa. Que movimento eu vou fazer? Que golpe eu vou fazer?
Já tive também conversa com policiais que são preparados na academia, mas quando confrontam com a realidade de uma troca de tiro, alguns se paralisam. Teve um que se escondeu atrás da viatura porque não conseguia tanto tiro que ele paralisou, porque eles têm a teoria, mas quando vai na prática é outra situação. Assim é a vida do crente. Às vezes nós lemos, nós oramos, jejuamos, mas quando vem a realidade, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi pregado, você, mas cadê? Por que eu estou passando? A realidade é outra, o pensamento é outro, as circunstâncias são outras. Tem pessoas que sucumbem na fé, param, ficam paralisadas, não conseguem ir para frente nem para trás, mas Deus é aquele que nos conduz para o deserto. E quem nunca passou por um deserto? Quem nunca teve uma experiência? Deserto também é lugar de provação, né? Deserto também pode ser um lugar de juízo. Números capítulo 32, versículo 13. Assim acendeu a ira do Senhor contra Israel. Deserto é lugar onde homens, mulheres, crianças, jovens são testados. E nossa fé é testada todos os dias quando nos defrontamos com situações que nós não podemos mudar. Porque é Deus que nos conduz, é Deus que está no controle, é Deus que está nos conduzindo. E às vezes nós queremos ir pelo caminho mais perto, mais fácil, mais tranquilo. Queremos andar conforme a nossa vista, olhamos e falamos, eu vou por esse caminho aqui é muito perigoso. Eu não vou passar por essa rua, eu não vou passar por este local. Eu vou escolher um caminho seguro, tranquilo, onde eu possa, me sentir seguro. Mas caminhar com Deus é andar em meio a provações. Caminhar com Deus é saber que Deus está levando você, às vezes, aonde você não quer ir, aonde você jamais imaginou ir. Deus quer conduzir você. Essa manhã nós sabemos que pessoas precisam ser conduzidas por Deus, porque os seus próprios passos estão te levando para a perdição. Os nossos passos às vezes levam-nos por caminho de portas largas, ruas largas, e o caminho de Deus é estreito, apertado, difícil de andar. Muitas das vezes choramos. Domingo passado falamos sobre o choro. Jesus chorou. Quem é que não chora? Mas eu tenho que ir por esse caminho, eu tenho que andar por esse caminho. Tem que andar por o caminho que Deus escolhe. Não é o caminho que eu quero escolher, não é o caminho que você quer escolher, é o caminho que Deus nos propôs para andarmos. Então nós vemos que esse povo sai do caminho, anda pelo caminho que Deus escolheu, conduzidos pela mão de Deus, conduzidos por um Deus que tem o controle em suas mãos. E eu olho a minha vida, todas as vezes que eu oro, eu falo com Deus, eu vejo que da onde Deus me tirou e o caminho que Ele colocou. Não é fácil, é um caminho apertado, é um caminho difícil, é um caminho que às vezes nós nos questionamos e nos perguntamos por quê, ou para que estou fazendo isso, andando, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus possa ser enaltecido nas nossas atitudes, nas nossas vidas, de forma onde pessoas venham olhar para mim, para você e falar, olha, eu acompanhei de perto a jornada desse homem, dessa mulher, e vi que Deus conduziu ele pelo caminho difícil, mas ele não sucumbiu, ele permaneceu de pé, ele ficou conforme Deus assim estabeleceu. E eu quero trabalhar aqui com os irmãos alguns pontos que eu marquei, irmãos, e coloquei. O deserto também é um lugar de tentação. Nós vemos que no deserto nós somos tentados ou a prosseguir ou a desistir, ou voltar atrás. O povo, se visse a guerra, Deus falou, não, se eles verem a guerra vão voltar, mas eles estão armados, mas vão voltar para o Egito. E Deus, conhecendo o homem, conhecendo
por dentro o nosso coração, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós não iremos fazer, Deus já conhece. A onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus. Ele conhece o que você vai fazer amanhã, como vai ser seu dia, como vai ser as suas lutas que você vai enfrentar, em frente de cabeça erguida, em frente louvando ao nome do Senhor. Não deixe o inimigo zombar, mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas. E aqui nós tomamos o deserto como uma metáfora da vida e palco onde desenrola os dramas que nós vivemos. Todos nós que estamos aqui, se nós abríssemos oportunidade para cada um contar o deserto que já passou, o que está passando, o que está vivendo, cada um teria uma história aonde lágrimas cairiam dos olhos dos ouvintes, porque você sabe o deserto que você já enfrentou, você sabe a luta que você já passou, você sabe os momentos difíceis que você teve e está tendo na caminhada com Jesus. Mas o importante é que você continua caminhando, o importante é que você continua de pé, lutando, buscando e acreditando que Deus é o que está conduzindo você. Primeira lição: Deus conduz o seu povo ao deserto, Ele é responsável pela minha e a sua salvação, porque é Ele que está conduzindo. Os perigos que vão acontecer, Deus, Ele tem o poder de livrarmos, ou simplesmente de darmos forças para passar por essa situação. Porque Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqueles irmãos, aquelas pessoas estavam perdidas. E como eles viraram escravos, né, irmãos? Eu sempre me perguntei, que José estava no poder, eles deveriam ter alguma regalia. Mas houve 7 anos de fome, e alguns estudiosos dizem que eles vendiam o gado, o dinheiro, até que chegou uma hora que eles não tinham mais o que vender, o que trocar por alimentos. E eu acho que até José, a Bíblia não fala, em um determinado tempo pôde ajudar, mas chegou a um ponto que falaram, bom, a gente trabalha e vocês nos dão alimento, porque eles viraram escravo. Mais de 600 mil pessoas, alguns estudiosos falam de 2 milhões a 3 milhões de pessoas escravas, crianças, mulheres, velhos, todos escravos, e viraram escravos no Egito, porque o conforto também deixou com que José se acomodasse, e não era para ele ter ficado no Egito, era para ele ter saído do Egito. O conforto às vezes nos deixa paralisado. Então, às vezes, Deus precisa balançar. Deus precisa, às vezes, fazer com que nós nos mexemos. Algumas provações, para que nós venhamos ser aprovados, virão sobre nossas vidas. Para que eu e você possamos olhar e falar, eu sou dependente de Deus. Eu não sou dependente da medicina, eu não sou dependente do meu patrão, eu não sou dependente do dinheiro, eu não sou dependente daquilo que o sistema coloca, eu sou dependente de Deus. E esse povo, eles dependiam de Deus, assim como Elias teve que fugir. Deus conduziu Elias, mas não faltou alimento, não faltou água, não faltou providência, não faltou a mão de Deus estendida para aquele homem. Em Deuteronômio 26:8, as Escrituras vai nos dizer, e o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com um braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres. A mão de Deus está sempre estendida para o povo dele. Você é dele, nós somos dele. Saiba que a mão de Deus vai estar sempre estendida para mim, para você. O braço forte de Deus sempre vai estar disposto a ajudar, a levantar aquele que está caído. Pedro pede socorro, anda sobre as águas, quebra a lei da física. Andar sobre as águas, irmãos. Primeiro se assusta, é um fantasma. Quem que é? Se é o Senhor mesmo, quero ir contigo. Olha a ousadia, a coragem. Então vem.
Vem caminhar com o Senhor. Vem andar com o Senhor. E andar com o Senhor é andar no deserto, andar por cima das águas, e no momento que você começar a sucumbir, a mão dele vai estar estendida para levantar, para ajudar, para tirar você desse deserto, dessa vida que às vezes passamos e vivemos. Aleluia! O deserto também pode ser um lugar de boas novas. No deserto temos boas novas, irmãos. Ai, estou passando dificuldade. Ai, minha doença, meu corpo. Ai, minha vida financeira. Ai, já não... Deus também no deserto tem uma boa notícia para te dar. E essa manhã Deus está falando, não se desespere, porque eu tenho boas novas aí para você, no deserto que você está passando. Aleluia! Deus é maravilhoso, irmãos. Segunda lição que eu quero compartilhar: Deus carrega o seu povo. Deus carrega o seu povo. Deus tem te carregado até aqui, irmão. Você não tem andado com vossas pernas porque você quer. É os braços, é a mão de Deus que tem carregado você. Tem me carregado, tem me sustentado, tem me dado força. Pensamentos ruins vêm, né? A gente pensa mais em coisas ruins do que em coisa boa. Telefone toca, preocupação. Que notícia ruim que deve ser que está acontecendo. Se você tem filho, não chegou no horário, você fica preocupado. Onde está meu filho? O que está fazendo? Com quem está andando? Vivemos em um mundo perigoso, numa sociedade corrompida, numa sociedade ruim. Pessoas ruins estão a todo instante andando, espreitando, vendo uma presa fácil. Mas nós sabemos que é Deus que nos carrega, é Deus que nos conduz, é Deus que nos dá livramento, é Deus que nos dá a condição de podermos saber que nós andamos não por aquilo que vemos, mas andamos por aquilo que cremos. E eu creio que essa manhã Deus está te carregando. Tendo Faraó deixado ir o povo de Deus, não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. A ênfase aí, o verbo está em levar, carregar, como uma mãe carrega um filho. Como uma mãe pega uma criança nos braços e cuida e carrega. Deus é a mesma coisa, Deus está nos carregando. Deus está nos guardando. Você tem tido livramento. Nós temos livramento que nós nem sabemos, irmãos. E Deus tem nos livrado de acidentes, de homens maus, de uma sociedade que está corrompida, de um sistema que está corrompido. Deus tem nos dado livramento. Deus tem nos carregado com braços fortes, com mão estendida. Deus tem cuidado da minha casa, da sua casa. Deus tem cuidado da sua entrada e da sua saída. Deus tem cuidado dos seus filhos. Deus tem cuidado da sua saúde. Deus tem cuidado de cada detalhe na sua vida, porque nós servimos um Deus que carrega o seu povo. E aqui Deus estava carregando aquele povo, conduzindo eles, mostrando o caminho. Deus libertou eles com mão forte, mão pesada em cima do Egito de Faraó. Faraó tentou fazer alguma negociação. Olha, vocês podem ir adorar o Deus de vocês lá no deserto, mas depois vocês voltam. O inimigo sempre oferece algo que às vezes é agradável aos olhos. Então eu posso ir lá adorar, depois eu volto e continuo a minha vida normal. Assim às vezes é a vida do cristão. Tem pessoas que estão assim: eu vou na igreja no domingo, mas depois na semana eu continuo a minha vida normal, fazendo as coisas que eu gosto, do jeito que eu gosto, da maneira que eu gosto e vivendo como eu gosto. E não sendo conduzido por Deus, e não sendo carregado por Deus, e não sendo orientado por Deus, e não sendo transformado por Deus. Deus quer pessoas transformadas, pessoas renovadas, pensamento. Não moldei-vos aos padrões deste mundo, mas renovai-vos. Nós precisamos ser renovados a cada dia, a cada momento. Ser transformado pelo Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, uma igreja que profere as verdades da fé cristã, do poder de Deus. Eu creio que o poder de Deus ainda hoje opera aqui neste local, aonde pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo e curadas. Oh, aleluia!
Isaías 46, verso 3 e 4, ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços, desde o ventre eu levei, desde a madre. Deus sempre carregou aquele povo, irmãos, e até hoje, está cercado por várias nações ali que odeiam Israel, e eles são protegidos. Deus ama aquele povo, Deus ama nós, que hoje fazemos parte do corpo de Cristo. Quantas vezes Deus tem chamado pessoas, quantas vezes Deus tem dado oportunidade para que pessoas venham ser carregadas por Ele. Quantas vezes Deus tem dado oportunidade para que famílias inteiras possam estar recebendo a presença e a graça salvadora dele, mas tem preferido o mundo, tem preferido as coisas que o mundo oferece, e eu vejo que Deus continua carregando aqueles que se dispõem a andar pelo caminho dele, que se dispõem a deixar o barco, as suas redes, e ser pescadores de homem. Deus sempre continua carregando aquele que coloca Ele em primeiro lugar. Terceira lição, irmãos. Deus carrega o seu povo pelo caminho que Ele mesmo escolhe. É difícil isso, né? Nossos filhos às vezes é assim, eu quero levar meu filho para algum lugar, ele não quero sair. Quero ficar em casa. Não, você vai comigo. Não quero ir, pai, eu quero ficar em casa. Às vezes a gente está assim, né? Deus quer conduzir a gente por um caminho e a gente quer ficar em casa. Vou para a igreja. Não, hoje não vou para a igreja não, vou assistir pela internet. Não, hoje eu não vou no culto de oração não, estou muito cansado. Hoje eu não vou. Pessoas que, a gente subia muito ao monte, né? Não vou ao monte não, os irmãos já foi semana passada. Eu não vou fazer meu devocional hoje não, eu estou com sono. E inclusive para mim fazer essa mensagem aqui, irmão, ontem foi uma luta. Sono, cansaço, fome. A Shirley ainda falou para mim, dorme um pouco, depois você acorda e você faz. Eu falei, eu vou ouvir a voz da profeta. E foi o que eu fiz, irmão. Ouvi. Ela falou que amou meu cabelo assim. Eu falei, ainda bem que o cabelo cresce, né? Glória a Deus, aleluia. Irmãos do céu, é uma luta cortar o cabelo, viu? Ainda bem que Deus tem carregado eu. Terceira lição que nós vemos, quando o povo saiu do Egito, o caminho mais racional, é o caminho que era o caminho pelos filisteus, né? Deus escolheu Abraão para deixar a sua terra e seguir um lugar que ele, Deus, mostrasse. Imagina, você no meio da sua casa, Deus fala para você, deixa aí sua parentela, sua família, sai, e eu vou te mostrar um caminho. Não falou se era para a direita, se era para a esquerda, se era para frente, era para trás. E Abraão simplesmente saiu. Assim, é uma lição muito importante, porque quantas vezes, irmãos, eu deixei de fazer aquilo que Deus quis que eu fizesse. Eu falei, não pode ser isso, Deus, eu não vou fazer isso. E aquilo me incomodando para fazer, pastor. Mas o coração duro falou, não vou fazer, não vou fazer isso. Não, Senhor, eu devo estar enganado, eu devo estar errado. Esse pensamento não deve ser de Deus, deve ser, olha, deve ser o inimigo querendo mexer com a minha mente. Eu não vou fazer isso, porque às vezes nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Às vezes nós não estamos disponíveis à voz do Espírito Santo. Nós começamos a pensar racional e falar, não, isso não pode ser, eu não vou fazer isso. O que é isso, gente? Eu não posso fazer isso. Certa feita eu estava num culto e eu tinha R$1.400 no bolso. E sabe, não foi pastor pedindo, ninguém pedindo. Deus falou para mim, vai e deposita tudo. E aí entrou o racional. Não, mas eu tenho conta de luz. Não, eu tenho água para pagar. Eu tenho que fazer compra. Eu tenho que fazer... Não, senhores, não vou fazer isso não. Às vezes nós estamos assim, com o coração duro, não obedecendo a voz de Deus.
Era para mim ter ido lá e colocado e não olhado para trás. Era para mim ter ouvido a voz do Senhor. Eu estou dando um exemplo do que aconteceu isso comigo. Eu não sei, de repente é algo. Deus mandou você perdoar alguém e você falou, não, eu não vou perdoar, porque é ela que tem que me pedir perdão. É ele que tem que me pedir perdão, porque não foi eu que pequei, não foi eu que ofendi. É ele que tem que vir aqui me pedir perdão de joelho. Às vezes nós estamos assim, irmãos. Nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós não estamos sensíveis àquilo que Deus quer, aquilo que Deus quer nos conduzir, a maneira que Ele quer nos levar. Deixa a água fluir, deixa o rio de Deus trabalhar na sua vida, te encher, te inundar, e você vai ver que as coisas vão mudar, quando nós ouvimos a voz de Deus, irmão Marcelo. Deus é um Deus que nos chama para obedecer a Ele. E a obediência, irmãos, nos conduz a lugares que nós jamais imaginaríamos onde chegaríamos. Porque é Deus que está no caminho, é Deus que está conduzindo. Deus escolheu Esther para ser rainha, Deus escolheu Paulo para ser um pregador, Deus escolheu Pedro para que pudesse cuidar da igreja. Deus escolheu você para que pudesse ser uma pessoa que propague as verdades do Evangelho. Deus me escolheu para que pudesse trazer essa mensagem essa manhã, para lembrar que você é uma pessoa que está sendo conduzida por Deus, para que você possa andar falando daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Não feche seus lábios, não se cale-se diante do deserto. Não fique prostrado, mas saiba que Deus está chamando para que nós possamos marchar com a bandeira de Deus, o Deus que cura, o Deus que sara. Mas eu quero aqui ainda falar de uma quarta lição. O salmista fala assim no Salmo 25, versículo 4: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas verdades. Caminhar com Deus é saber que as verdades deles às vezes é dolorosa, é dura, mas é algo que vai trazer alívio para a nossa alma. A alma limpa, uma alma pura, transformada. Os caminhos de Deus são os caminhos que conduzem à verdade. E não tem nada que possa segurar uma verdade, irmãos. Quando você está com a verdade, é porque você está sendo guiado com Deus. Os seus lábios falam da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade e o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é pelo pastor, não é pelos irmãos, não é pela placa da igreja, mas nós só vamos ao Pai por Jesus Cristo. Aleluia. E a quarta lição diz assim: Deus caminha com o seu povo no deserto. Esse caminhar com Deus, a presença significa direção. Significa você saber para onde você está indo. Quando nós olhamos aqui para a Bíblia, nós vemos que aquele povo não tinha um caminho, não sabia por onde ir. E Deus deu a direção. Teve algum período aqui da minha vida, no ano passado e começo desse ano, que nós recebemos uma notícia que nos abalou, e eu não sabia o caminho, nem eu, nem minha esposa, que caminho vamos trilhar, para onde nós vamos, o que vamos fazer, de que forma iremos fazer. Aí Deus usou o pastor Fábio numa pregação aqui, através da vida dele, Deus nos deu uma orientação. Deus usou outros irmãos através da vida deles, Deus nos dá outras orientações de que forma deveríamos fazer e de que maneira. E é na igreja, é através da palavra que ouvimos, da Bíblia que lemos, que conseguimos a orientação, conseguimos a direção que precisamos, o caminho que vamos trilhar. Não é em casa, não é dentro do carro ou na faculdade, aprendendo as lições da vida. É aprendendo debaixo das Escrituras, através da palavra, daquilo que Deus nos orienta, nos conduz e nos ensina a fazer, e de que forma fazer,
e é a direção a ser tomada, a direção que devemos andar, e de que forma devemos andar, e de que jeito devemos andar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Deus maravilhoso. A presença de Deus também significa segurança e proteção. Aqueles irmãos, aquele povo estava seguro pelo caminho que Deus escolheu, e eles estavam com proteção. Eles tinham proteção. Jacó, em Gênesis capítulo 28, 15, estava sozinho. Jacó estava sendo perseguido por irmão dele, mas o que a palavra diz, o que Deus disse para ele? Eis que quando Deus lhe disse: estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Deus fez uma promessa para Jacó, e todos nós que estamos aqui essa manhã temos promessa de Deus. Algumas nós já esquecemos, outras estão no nosso pensamento e diante de nós, mas no momento certo Deus vai fazer com que você recorde das promessas com que Ele falou, daquilo a qual Ele prometeu, aquilo a qual Ele certa feita te falou, e o seu coração aqueceu, e você se sentiu, falou: olha, essa palavra é para mim, olha, Deus está falando comigo. Deus, essa palavra é para mim, eu recebo, Senhor, eu recebo, porque e passou o tempo, nada aconteceu, e você acabou esfriando, esquecendo, mas essa manhã, Deus vai fazer com que as promessas a qual Ele prometeu a você, venham a se cumprir, porque o nosso Deus é um Deus de proteção, é um Deus de segurança, é um Deus que transforma e que nos conduz através dos desertos da vida. Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus também significa encorajamento no deserto. Encorajar uma pessoa no deserto, sem casa, sem água encanada, sem dinheiro, irmãos, sem nada, com a roupa do corpo, alguns pertences que levaram, apesar que eles saíram com muito dinheiro de lá, né, com ouro, depois fizeram um bezerro de ouro, torraram naquilo que não era para ser feito, porque o coração do homem está voltado às vezes para o dinheiro, para a luxúria, para as coisas do mundo, e nós vemos que a presença de Deus significa encorajamento no deserto. Eles estavam armados, eles estavam preparados, mas se visse a guerra de 600 mil homens, quantos ficariam para a guerra? Não tenho ideia, porque a maioria voltaria, correria. Os filisteus eram preparados, os filisteus eram homens que já viviam na guerra. É diferente de quem nunca participou de uma guerra, é diferente de quem nunca participou de algo. A pessoa pode ser até boa naquilo que faz, mas quando vê, se paralisa. E esses homens estavam assim. E a presença de Deus também significa conforto na tribulação. Parece meio estranho você ter conforto na tribulação. Nós, quando não estamos na tribulação, no começo dela, nós estamos no meio, ou nós estamos procurando, né? O crente é sempre assim, ele sempre está procurando algo para se complicar. Eu vou fazer isso, não consulta a Deus, não ora a Deus, não busca a direção de Deus, não quer ser carregado por Deus, não pede orientação para Deus, vai lá e faz. Aí já entrou numa luta que ele mesmo arrumou, não esperou Deus conduzir, assim aconteceu, né? Com muitos. Isaías 41:10 nos fala: não temas, porque sou contigo. Oh glória! Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. Nós vemos que Deus sempre está nos ajudando, Deus está sempre no controle, Deus está sempre no meio da tribulação que vivemos, que passamos, é a mão dEle, é Ele trabalhando por nós, é Ele em nós, é Ele mostrando que Ele continua te dando oportunidades de saber que é impossível para você, para Ele não. Para Ele basta uma palavra, para Ele basta simplesmente Ele dizer: haja cura, haja luz, haja diferença, haja renovo, haja transformação, haja mudança, e
tudo será feito. Basta uma palavra do Senhor. Senhor, o que tu queres? Jesus pergunta para um cego. Eu quero ver, então veja. Eu quero andar, então ande. Eu quero ser mais crente, então seja. Comece a andar pelos caminhos do Senhor. Eu quero ver minha casa transformada, que a paz que excede todo entendimento possa entrar naquele lar e naquela casa. Eu gostaria de ser uma pessoa que fala das verdades do Senhor. Leia a Bíblia e comece a propagar as verdades do Senhor, aleluia. E para nós finalizarmos, a presença de Deus é o poder e a capacitação espiritual. Precisamos desse poder, irmãos, para pregar. Jesus precisou do Espírito Santo para pregar. Jesus precisou do Espírito Santo para resistir à tentação. Jesus precisou do Espírito Santo para que os milagres pudessem acontecer. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa ser cheio desse poder. Poder esse que nos ajuda a caminhar. Na segunda-feira, na terça-feira, nos dias da semana. Poder esse que ajuda a nos enfrentar pessoas que nos afrontam dia após dia. Poder esse que nos dá a paz, que possamos entender que essa paz vai exceder todo o pensamento que nós às vezes tenhamos. Poder esse que pode transformar famílias, quando ele é revestido de toda a autoridade do Espírito Santo. Eu e você precisamos desse poder. Eu preciso saber que eu preciso e sou dependente do Espírito Santo para caminhar no deserto, irmãos. Ser conduzidos ao deserto foi o tema que eu falei inicial. Esse povo foi conduzido, mas no deserto muitos ali ficaram, desobedeceram a Deus, foram rebeldes. Praticamente 2 entraram na terra prometida. Dessa turma, desses 600, mais desses 2 milhões, 3 milhões de pessoas que saíram. Imagina quantas pessoas, 40 anos vivendo no deserto, morreram. Outros só ouviram falar do que Deus tinha feito, porque não quiseram andar no caminho da verdade, não quiseram andar e ser carregado por Deus. A coluna que ia durante o dia era para que protegesse do sol. A proteção de Deus está sobre nós quando nós andamos. E a coluna de fogo à noite era para aquecer. Agora imagina, pensa aqui comigo, aquela coluna de fogo no deserto. Quem estivesse a quilômetros, irmãos, poderia ver. Que brilho é aquele? Estão fazendo uma fogueira no deserto? Quem lembra da fogueira que tinha aqui em Quitaúna? Eu tenho uma foto antiga, irmãos, enorme, como eles queimavam. Pessoas vinham de todos os lugares para ver. Agora você imagina uma nuvem levando aquele povo todos debaixo da proteção de Deus. Todos debaixo da proteção de Deus. E eu creio que essa manhã todos que estão aqui estão debaixo da proteção de Deus. Todos nós que estamos aqui estamos sendo, de uma forma ou de outra, cuidado, transformado pela mão de Deus. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de mim, da nossa casa. Salmo 46, verso 1 declara Deus assim: o nosso refúgio e fortaleza é Deus, socorro bem presente na hora do que, irmão? Da angústia. No deserto tem angústia, mas também tem boas novas. E a boas nova hoje é que você está sendo conduzido por Deus.
Você está sendo carregado por Deus. Você está sendo revestido de Deus essa manhã. Deus está te revestindo, te conduzindo, te carregando, porque a mão dele está estendida para você e os braços dele não estão encolhidos para que ele possa socorrer você nos seus momentos de angústia. Que você possa receber essa palavra, que ela possa descer ao teu coração e que você saiba que essa manhã Deus te ama, porque Ele está conduzindo você no deserto. Deus está conduzindo você todos os dias, irmão. E se você veio aqui essa manhã falando: Senhor, eu quero uma resposta do Senhor, a resposta é essa: Deus está te carregando, Deus está te conduzindo, Deus está te dando proteção, Deus está te dando mais uma vez o amor que Ele guarda para todos aqueles a qual Ele ama e estão dispostos a receber. Obrigado, Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelo teu povo, Senhor. Continua nos carregando, continua nos conduzindo, Pai. Ah, Senhor, quantas são as dificuldades que enfrentamos, as lutas que passamos, mas sabemos que o Senhor continua nos conduzindo. Pai, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha revestir este homem, esta mulher, esta manhã, de autoridade, para que eles possam passar por esse deserto, por essa luta, por esse sofrimento, porque no deserto nós sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, aleluia, em nome de Jesus, amém.